Olá pessoal, que acompanha o canal Arquivo Monstro. Aí vão algumas dicas de ouro de direito administrativo, para o 23º exame da OAB. Deixe seu like no vídeo para ajudar o canal. Dica 1. As estatais de direito privado não podem falir e seus bens são penhoráveis em regra. Dica 2. Os bens públicos são considerados bens alodiais, ou seja, bens com domínio público. Dica 3. O tombamento consiste numa restrição à propriedade para a proteção do bem em razão de valores de interesse público. Dica 4. O pregão é a modalidade licitatória exclusiva para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer natureza e valor, sendo defeso para locação e serviços de engenharia em regra. Dica 5. Os contratos administrativos são aqueles ajustes bilaterais de direito público realizados pela administração pública de direito público ou privado. Dica 6. A administração pública em sentido objetivo consagra-se pela função administrativa, enquanto o sentido subjetivo realiza-se pela organização administrativa. Dica 7. A Lei 12.349/10 acrescentou o princípio promoção do desenvolvimento nacional, art. 3 graus Celsius a partir da Lei 8.666/93. Dica 8. O controle do poder legislativo na administração pública é realizado pelo Congresso Nacional auxiliado pelo TCU. Dica 9. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão empresarial de empresa pública e sociedade de economia mista. Dica 10. São atributos do ato administrativo. Dica: leite, legitimidade, exigibilidade, imperatividade, tipicidade e executoriedade. Dica 11. A caducidade de ato administrativo se dá pela existência de uma nova lei. Dica 12. A autotutela consagra a revogação e anulação de atos administrativos. Dica 13. O poder de polícia consiste na prerrogativa estatal de restrição de direitos do cidadão a favor da coletividade. Dica 14. Motivação é indispensável para a existência, eficácia e validade de atos administrativos discricionários. Dica 15. Servidor público federal ocupa cargo público efetivo e possui 24 meses de estágio probatório nos termos da Lei 8.112 de 90. Dica 16. A súmula 343 do STJ obriga a presença de advogado em todas as fases do processo disciplinar. Dica 17. O STF, através da ADC número 16 julgada em 2010, consagra a constitucionalidade da irresponsabilidade da administração pública relativa aos encargos trabalhistas oriundos de contratos administrativos de prestação de serviço. Dica 18. A súmula 13 vinculante do STF que veda ao nepotismo não atinge atividade política. Dica 19. Improbidade administrativa é auto ilícito civil independente da sanção penal aplicável ao agente público. Dica 20. Permissão de serviço público é ato unilateral, contrato de adesão, discricionário, precário, com licitação. Artigo 40 da Lei 8.987/95. Dica 21. Os consórcios públicos geram uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Dica 22. As parcerias público-privadas são concessões especiais de serviço público e obra pública com repartição objetiva dos riscos da atividade. Dica 23. Os convênios são ajustes de repasse de recursos públicos a entidades de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos para o desenvolvimento de um programa de governo. Dica 24. A legitimação da posse de bem público a particulares para fins de moradia não geram usucapião. Dica 25. O regime diferenciado de contratação é direcionado à Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Dica 26. O poder de polícia se consagra pela limitação individual ou coletiva do administrado. Dica 27. As terras devolutas são indisponíveis da União ou dos Estados-membros,
Dica 28. A consulta licitatória exclusiva, a modalidade da Anatel para aquisição de bens e serviços não comuns. Dica 29. O regime privado de licitações e contratos das estatais de direito privado são em regra constitucionais. Dica 30. O ato administrativo deve ser sempre motivado,